amados, espero que vocês tenham pego o livro de vocês na escola, do 4º bimestre. A primeira matéria é a equação biquadrada, está aí no quadro, na tela de vocês, também no livro, a partir da página 103, pega o livro aí de vocês. Então, a equação biquadrada é qualquer equação que pode ser escrita nessa forma aí que está em azul. Então, nós temos uma letra, normalmente o x, elevado ao expoente 4. Depois tem o x elevado a 2. E temos um número, que é o coeficiente c. Tá? Lembrando que a, b e c são os coeficientes, são constantes reais, são números. Tá? Em que o a é diferente de zero. Temos aí 3 exemplos de equações biquadradas. Então, percebe que sempre a equação biquadrada tem o expoente 4. O expoente 4 marca uma equação biquadrada. Você pode observar que as equações biquadradas são equações incompletas do 4º grau. Lembrando que quando fala 2º grau, 4º grau, 5º grau, é o maior expoente. Quando numa equação tem o maior expoente é 4, nós falamos que é uma equação do 4º grau. Quando numa equação o maior expoente é 2, nós dizemos que é uma equação do 2º grau. E assim vai, tá bom? Só que nesse caso é incompleta, porque a completa seria se tivesse x elevado à quarta, depois somado x elevado ao cubo, depois x elevado ao quadrado, depois x com o expoente 1. E a letra e um número sozinho, que seria o coeficiente c. Nesse caso não tem, então por isso é chamado equação incompleta do 4º grau. Agora nós vamos perceber como nós resolvemos isso, tá bom? Tem uma técnica, nós transformamos ela em uma equação do 2º grau. Nós vamos ver isso agora, amados. Você pode observar que equações biquadradas, tá, são as incompletas do 4º grau, como nós falamos. A resolução de uma equação biquadrada é feita por mudança de variável, recaindo em um caso de resolver uma equação do 2º grau. Então, na verdade, para resolver a equação biquadrada, nós vamos resolver como se faz uma equação do 2º grau. Mas vai ter uma técnica, é o que está dizendo aí agora. Ou seja, define-se uma nova variável, o y. Então, nós vamos trocar o x ao quadrado por y. Aí vai aparecer uma equação do 2º grau. Então, tudo que for x ao quadrado, nós vamos substituir por y. E o que for x elevado à quarta, vamos substituir por y elevado a 2. Tá bom? É o que nós vamos fazer para se transformar em uma equação do 2º grau e resolver. Como que é isso na prática, professor? Vamos ver agora. Então, nós temos aí esse exemplo. Exemplo 2 do livro de vocês. X elevado à quarta potência menos 5 elevado a x ao quadrado menos 36 igual a 0. Então, novamente, vamos fazer a substituição. No lugar do x à quarta, nós vamos substituir por x ao quadrado, y ao quadrado. No lugar do x ao quadrado, vamos substituir por y, porque a ideia é substituir y por x ao quadrado. Já que x à quarta, na verdade, é x ao quadrado elevado ao quadrado, então fica y ao quadrado. Então, a nova equação ficou y ao quadrado menos 5y menos 36 igual a 0. Agora é uma equação do 2º grau, tá bom? Então, vamos ver quem é o coeficiente A, que é 1, coeficiente B, menos 5, coeficiente C, menos 36. Vamos resolver o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, tá aí, ó, quadrado de menos 5 deu 25, menos 4 vezes 1 vezes menos 36 deu mais 144, porque menos com menos dá mais. 25 mais 144 deu 169. Depois vamos usar o Bhaskara, né? Ficaria menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Já que é menos b, já que o b é negativo, com menos ficou positivo, então ficou 5. Mais ou menos raiz quadrada de 169 sobre 2 vezes a, o a é 1, então 2 vezes 1, 2. Então ficou 5 mais ou menos. A raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13, ou 13 ao quadrado, é 169. Então, nós temos dois valores para y, y1 e y2. Um y para a soma e um y para a subtração. Então, o primeiro ficou 5 mais 13, deu 18, dividido por 2, 9. A subtração ficou 5 menos 13, menos 8, tá? O menos está aí na frente, menos 8. Porque o maior em módulo é o 13, ele é negativo. Então, sinais diferentes, subtrai, bota o sinal do maior. Menos 8. Dividido por 2, menos 4. Bom, então as duas raízes ficou
9 e menos 4. Agora vamos voltar na transformação. Um alerta aí, pessoal. Quando uma das raízes do y der negativo, a gente ignora ela. Porque a volta, a ideia já fazer a transformação, já que y tem que dar x ao quadrado. Então, na verdade, a gente pega o valor e eleva a raiz quadrada dele, tá? Então, não tem raiz quadrada de número negativo. Então, quando der negativo, esquece o negativo. Foca nos números positivos. Então, vamos focar no 9. Então, nós temos que y é igual a 9, mas y é igual a raiz quadrada de 2. Perdão, é igual a x ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado é igual a y. É o que está lá na primeira linha da resolução. Então, x ao quadrado, o quadrado vira raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, tá bom? Então, o valor da equação biquadrada é essa, que seria menos 3 e 3, ok? Então, atenção, no finalzinho do y, se der um número negativo, esquece ele, dá um x aí e corta. Vamos sempre usar um número positivo, porque a gente vai ter que fazer a raiz quadrada dele, e não tem raiz quadrada de número negativo, tá bom? Pessoal, então, toda essa matéria aí que foi passada aí no vídeo, por favor, copia no caderno. Leem a página 103, aí tem um exemplo 1 que eu não comentei, eu comentei o exemplo 2. Vê aí o exemplo 1, vê o passo a passo, tá bom? Para vocês fixarem essa matéria, que também é importante. Tá? E a partir na página também 104, tem um outro exemplo também, tá bom? Só que aí já seria outra coisa. Bom, então a nossa matéria de hoje está na página 103.